vídeo do Minecraft, mas bora. Depois você manda um. Ah, Já começou? Tá Só que ainda não gravando tinha já. começado. já. Ah, tá, velho. Nossa. Não, assim, Então, primeiro começa com ele falando o que a gente vai fazer hoje, né? de fato, que essa semana é um dia antes da primeira fase da OBI, né? Então, para quem tá vendo a gravação, a gente vai falar sobre algumas questões que a gente achou legal da primeira fase do ano passado, ou também, eu não sei se alguém pegou dos outros anos, mas para a gente mostrar essas soluções, ou também sobre a aula lá do Noik, o que quiser mostrar, enfim. Eu acho que aqui a pessoa que mais resolveu o problema aí da UBI foi Rian, né, velho? Rian? Fui eu mesmo? Caramba. Não, você estava mandando diretaço um monte de questão lá. Eu acho que. É, e claro. Acho que é você. Não, velho, então, mostra aí Eu algumas. posso fazer a das camisetas, que foi uma que assim, eu achei mais boa. E eu preciso explicar melhor, talvez. Posso fazer do acelerador, então. Então eu mostro outra depois. Mas eu vou abrir aqui o meu. Desculpa que eu tô comendo. Mas só um Não, instante. cara, não desculpa, não, Calma. velho. Então não é melhor Falta de espera tu comprometimento. acabar de comer, não, né? Não, já terminei. Mas eu posso apresentar o Google Colab aqui. Porque eu fiz tudo em Python. E assim, que é acho que é o que mais tem afinidade. Então, deixa eu começar a transmitir aqui. Desculpa se tiver muito barulho, por causa só do ventilador. E deixa. Ah, calma. Não. Calma. Spoilers. Mas eu vou abrir o primeiro problema, né? Pra todo mundo ter problema. Um instante. Então. Aqui. Passa esse aqui. Pronto. Então ela é nível 2. Eu acho que foi do turno B. Então é esse aqui, calma. Camisetas da Olimpíada. Isso é um Tá negócio vendo? que eu ainda não entendi direito. É turno A e turno B. Foi Você porque, entendeu? assim, provavelmente, como foi pandemia, né? Teve alguns que puderam fazer. É porque, assim, é uma prova presencial. Então, acho que ela foi lá para fevereiro, março. Então, a maioria das escolas, algumas escolas, na verdade, fizeram em março. E aí, deve ter tido, tipo assim, terem feito, mas na verdade, muitas escolas não fizeram porque teve pandemia. Eles devem ter aberto um segundo turno. Eu acho, mas não tenho certeza nenhuma. Sei que teve 2 turnos. Eu acho que Não foi o único ano entendi. que teve isso. Os 2 turnos com 4 questões. Então, Deve ter sido isso mesmo. então o primeiro problema é estranho. É o primeiro problema, não tá errado. Mas o que eu fiz foi esse aqui, eu vou ler, mas não importa muito tanto isso. Mas a Olimpíada Municipal de Programação vai distribuir camisetas para os melhores colocados e por isso solicitou que os premiados informassem o tamanho preferido de camiseta, entre o tamanho pequeno e médio. A empresa que confeccionou as camisetas por uma falha pode ter se enganado na quantidade de camisetas para cada tamanho. Foram produzidas camisetas em número suficiente para todos os premiados, mas talvez não do tamanho preferido. Dada a lista com os tamanhos preferidos pelos premiados e a quantidade de camisetas em cada tamanho produzidas pela empresa, escreva um programa para determinar se todos os premiados receberão camisetas do tamanho escolhido. Então a entrada é bem simples. A primeira linha vai dizer o número de premiados, a segunda linha vai passar os números das camisas. Então, assim, tem os tamanhos, né? A segunda linha vai dizer os tamanhos. E aqui ele denotou que 1 representa tamanho pequeno e 2 representa o tamanho médio. E a terceira linha contém o número de camisetas produzidas de tamanho P. E a quarta e última linha contém um número de camisetas de tamanho médio produzidas. E aqui ele dá os exemplos de entrada. Aí eu vou apresentar assim, ia ficar muito cagado se desculpa o palavreado. Uma pergunta. Oi? Não, isso só vai estar disponível publicamente no YouTube. Não, tô brincando. Tá. Não tem problema, mas a da saída, o que precisa fazer com essas entradas? Eu não entendi direito.
É muito legal, é muito legal. Essa que eu gostei, que eu acertei, né? Se eu não tivesse acertado, eu não ia achar nem um pouco legal. Mas eu fiz um raciocínio aqui. Eu primeiro pego, né, todas as informações, então, mas o que eu fiz? Eu fiz um programa que captura esses tamanhos das camisas, então aquela entrada 1, 1, 2, 1, por exemplo, eu botei tudo no array. Então, depois que eu botei no array, o que eu fiz? Eu comecei a fazer um monte de loop. Um monte não, né? Só fiz um. Mas primeiro eu fiz uma coisa que só para garantir que o código não ia dar errado de jeito nenhum. Que era para caso, que assim, só aceitar o programa fazer a terceira e quarta pergunta se a array tiver o mesmo número de elementos que o primeiro input. Isso aqui não é nem obrigatório. Eu acho que se você fizer 100, passa direto também. Mas eu fiz para garantir, para passar nos testes. Inclusive, eu acho que, assim, na hora da prática mesmo, eu acho que é até melhor fazer sempre, porque vai ter mais Pois é. Principalmente em Python. Então, eu fiz isso aqui só para validar, mas depois eu já passo para o negócio aqui. Aí o que eu fiz? Eu fiz um for, porque o que eu queria? Eu queria ler cada elemento da array. E nisso eu fazia o quê? Se encontrar um, eu colocava isso dentro de uma variável, que eu escolhi aqui, count1. Você pode dar um nome melhor. Mas eu coloquei que essa variável ia ser acrescentada em 1, a cada vez que ela encontrasse o número 1 dentro do elemento. E caso encontrasse 2, iria acrescentar só mais um, tá? Aqui, na variável count2. Então foi bem simples. Eu coloquei um loop, uma variável i só dali dentro, no range do tamanho do array, bem boas. Aí se o elemento encontrado nessa posição for numericamente igual a 1, eu somo 1 a minha variável count1. E caso ela seja numericamente igual a 2, eu acrescento mais 1 na count2. Aí, beleza, eu já armazenei os números. E agora ele pede a saída. Deixa eu transmitir aqui de novo. Ele fala para validar principalmente o quê? Se o programa deve produzir uma única linha, contendo um único caractere, que deve ser a letra maiúscula S, se todos os premiados serão atendidos com a camisa do tamanho que escolheram, ou a letra N maiúscula, caso contrário. Então, eu só precisei, depois que eu consegui contar um número de camisas de tamanho P, isso aqui depois que eu contei o número de camisas de tamanho P, depois que eu contei o número de camisas de tamanho M, agora eu precisava validar para ver se estava tudo certo. Então, como o P diz a qualidade produzida e o count1 é a quantidade requerida, né, pedida, então eu só fiz igualar. Se o count1 foi igual o que foi pedido e o count2, que é assim, se todas as P que pediram tiver igual a todas as P que produziram, e também se todas as produzidas de tamanho M forem iguais a todas as pedidas de tamanho M, eu printo sim. Então, print só S. Se não, print N. Basicamente, foi isso. E funcionou, foi bem tranquilo. Alguém tem dúvida ou algo a melhorar? Porque assim, eu achei... eu acho que pode falar. Mas ficou bem legal. Ficou bem, tipo assim, bem seguro o negócio, eu gostei. Um negócio que eu tô fazendo muito que tá ajudando é não comentado, né, desse jeito. Assim, nesse caso foi comentado. Mas nos outros exercícios, e eu acho que tá funcionando para mim, pode funcionar para geral, é se pegar o negócio, o problema, e quando você começar a pensar em como resolver, anota a instrução. Então, tipo, começa a anotar por passos o que você vai fazer, eu anotei no papel, ficou bem simples. Porque é uma máquina de qualquer jeito, você vai estar tendo que colocar instruções de um por um, em cada passo. E tá funcionando muito bem até. Não é linguagem de código. Eu ia falar isso, eu ia elogiar, porque é uma coisa que acontece comigo direto, e quando eu tô escrevendo é tipo, ok, eu sei onde tá dando erro, mas eu não lembro onde tá. Aí tem que ler tudo de novo pra lembrar onde é que tá. E eu nunca falei pra pensar nisso, eu vou começar a usar isso direto agora, que é tá colocando do lado do que o que tá fazendo do lado do escrito, pra eu não tá esquecendo. Sim, muito massa. Eu tô fazendo, assim, eu não sei se isso é verdade, não tenho garantia nenhuma, mas eu tô botando tudo variável de, tipo, uma letra só, pra ver se ocupa menos memória.
Mas eu não sei nem se isso funciona. Mas Eu acho. essas escritas também ocupam memória? Ocupam, né? O quê? O quê? Essas escritas que colocam com o jogo da variante. Não ocupam? Ocupa não. É, Eu ia falar isso aqui. Eu acho que nem o tamanho da variável, nem o comentário ocupa não. Porque o comentário ele tira na hora antes de compilar. E eu acho que no Python, como ele passa pela máquina virtual, eu acho que as variáveis ele gera tipo uma variável randômica. Eu acho, eu não tenho certeza. Mas não sei se não acontece, né? Mas eu acho que no acho Python. que também se mudar é pouca coisa, porque é pouca linha também. Isso aí foi o quê? 3, É, umas 15 linhas. Eu acho que não mudaria assim, acho que na hora que ele fosse interpretar. Que na hora que ele fosse interpretar. O quê? Mas, É mesmo- verdade. se ele for. Porque ele teria que ler uma variável de tamanho maior, né? Mas eu acho que isso não. Mas não eu afeta acho muito, não. a diferença vai ser íntima. Tipo, eu acho que não chega nem a 1 milissegundo de diferença. Enfim. Eu gosto Em de tempo tá tudo colocar. de boa, por enquanto. Eu gosto de colocar a variável que que explica exatamente para que ela serve, porque aí quando ficar olhando, já dá para eu pegar na hora o que ela significa. Exceto o I. Eu coloco o resto bem explícito. Quando tu vai fazer o das moedas, eu vi que tu colocava moedas 100 reais, moedas. Ou notas 100 reais. Moeda de 100 reais seria ótimo. Notas 100 reais, moeda de 50 centavos. E eu só botava tipo N de moeda e 50 pra lembrar. Eu acho que é um Fiz bom assim mesmo também. fazer isso com vocês, porque tipo, direto eu fico muito perdido. Tem hora que eu sei o que eu tô fazendo, eu sou muito bom nisso, mas me perco direto. Acho que vou começar a fazer de vocês, acho que é melhor mesmo. Sim. O que eu mostro meu, Rio? O meu feed ficou tipo, de forma diferente, mas. Mostrei. Pronto. O meu eu acho que ficou um pouco mais assim. Mais enxuto, só que o teu ficou mais seguro. Deixa eu mostrar aqui. O teu ficou legal porque ele ficou bem seguro, tipo, mais seguro a erros, sabe? Cadê? Não tá transmitindo. Aqui, agora foi. Pronto. Aí o meu eu coloquei bem descritivo também, né? Como eu tinha falado, e coloquei tudo em inglês. Aí eu peguei o número de pessoas que foram premiadas, no total. Aqui eu peguei as escolhas, né? Que seria basicamente quando ele fala quais são as escolhas de cada pessoa. Esse split é para eles não separar. Então vai ficar aqui vai ficar um array aqui, né? Que ele vai ficar um array com todas as escolhas, que são os números, né? 0, 1, enfim. Aqui também tem o número de camisas pequenas, né? Que comprou, né? O número de camisas pequenas, o número de camisas médias, e é isso, aqui tá tudo convertendo para inteiro. Então aqui eu tenho um array de string, né, nos choices, e aqui eu tenho dois índices. E aí basicamente eu fiz o seguinte, esse aqui não tá muito fácil de entender porque eu fiz bem mais compacto, né, mas enfim. Então aqui eu coloquei que para cada item dentro das minhas escolhas, porque aqui vai ter tipo um array assim, deixa eu comentar aqui até. Vai estar tipo Seria ao contrário do de linha. Aí vai somar, você subtrai. Exato. Vai estar tipo assim. E aí, no caso, eu fui para cada um dos valores aqui, ó. Deixa eu ser pequeno. Enfim. Para cada um dos valores aqui, eu pego ele. Então, eu vou ter a choice, que vai ser basicamente uma string com o número 1 ou com o número 0. E aí, eu coloquei que o int dela, né? No caso, seria 1 agora. Então, que se 1 for igual a 1, né? Se for a camisa pequena, então ele vai tirar 1 da quantidade de camisas pequenas. Se eu tenho 8 camisas pequenas, eu vou tirar 1, então vai ficar 7 camisas pequenas. Né? Então, 8 menos 1 igual a 7. Então, eu vou ter depois na minha variável de camisas pequenas 7 camisas apenas. E aqui também, se for média, ele vai tirar da quantidade de camisas médias. Até que, se a quantidade de camisas pequenas que foram requeridas, né, que a pessoa pediu, foi a quantidade de camisas pequenas que eles tinham, o resultado vai ser igual a 0. E se faltar camisas, o resultado vai ser negativo. Por quê? Porque eu retirei mais camisas do que eu, na verdade, tenho. Então, basicamente isso daqui, né? Se o número de camisas pequenas for menor do que 0, né? No final, se tipo, mais gente pediu do que eu tenho, ou o número de camisas médias for menor do que 0, ou seja, mais pessoas pediram camisas médias do que eu realmente tenho, então ele vai printar o não, porque a quantidade de pessoas foi maior do que a quantidade de camisas, não teve camisas suficiente para todo mundo. Já se o número de camisas pequenas e médias forem igual a 0, ou se não maior do que 0, aí ele faz o print do sim. Isso aqui ficou um pouco confuso, porque eu fiz bem... Assim, a lógica dele não ficou tão clara, mas eu acho que deu para entender.
Basicamente isso. Deu. Se funciona, tá ótimo. Bora. Beleza. Agora eu posso falar do outro, do primeiro, do acelerador de partículas? Tá, então eu vou mostrar ele aqui no site da UBI. Aqui. Deixa eu até. Peraí. Deixa eu só tirar aqui. Pronto. Então ele fala que a universidade está inaugurando o grande acelerador de partículas com um emissor e 3 sensores, que é de 1 a 3, né? Cada um desses daqui. E uma partícula, quando sai do emissor, ela entra no acelerador, dá várias voltas aqui, e num determinado momento, ela sai do acelerador e entra em algum dos 3. Aqui ela fala que o caminho tem graduação de 1 km, e no caso do emissor até o acelerador são 3 km. Daqui é 1, 2, 3 km. E a circunferência daqui mede 8 km, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ele fala que vai ser dada a distância total que a partícula percorreu. Por exemplo, vejo que a distância total foi 23 km, então a partícula tem que atingir o sensor 2. E aí depois eu vou mostrar por quê, né? Mas basicamente isso. Aqui tem a entrada, né, que vai ser o valor D, que é a distância, e a saída que vai ser, no caso, qual foi o sensor que ela atingiu. Bom, deixa eu mostrar aqui. Como foi que eu fiz? Vou fechar aqui. Pronto. Esse aqui eu fiz no Jupyter, tá? Dá para fazer no VS Code, é bem legal até. Mas para mostrar. Aí primeiro a gente vai receber a distância percorrida, né? Que foi a distância que a partícula percorreu no acelerador. Eu peguei aqui a distância, converti ela para inteiro, e tenho a distância como um número aqui. E aqui é a parte que começa realmente a você conseguir tratar esse valor. A gente sabe que a distância da partícula para até chegar, de fato, no acelerador é 3 km. Isso aqui, ó. Daqui até aqui é 3 km. Então, eu subtraí, porque eu não preciso disso aqui. Então, eu subtraí. Eu peguei a distância, vai ser igual a distância menos 3, né? Que é menos igual a 3. Aí agora, a partícula vai dar N voltas no acelerador. E a última volta dela não vai ser completa, né? Porque ela vai dar aqui 1 volta, 2 voltas, 3 voltas. E na quarta volta, ela não vai voltar até aqui. Ela vai parar em algum desses 3 aqui, né? Porque ela vai entrar. Então, a gente pode encontrar quantos quilômetros a partícula percorreu a partir da última volta. Ou seja, depois que ela chegou na última volta, quantos ela percorreu. E aí, isso daí a gente faz justamente do resto da divisão por 8, né? Que é esse porcento que a gente consegue pegar o resto da divisão dos números inteiros. Então, eu falei que a distância vai ser igual ao resto da divisão da distância por 8. Ou seja, deixa eu até colocar aqui já, para a gente entender melhor aqui. Aqui mesmo, né? Então, por exemplo, aqui o valor é 23, né? E eu tirei 3, então o valor vai ser 20. Na verdade, nem precisa disso aqui. O Jupyter tem um negócio bem legal, então deixa eu iniciar aqui. Pronto, a distância é 23. Que na verdade tem que ser assim, 23. Então aqui eu posso mostrar as variáveis. Deixa eu ver. Aqui. Então eu tenho que a distância vai ser 23, inicialmente. E depois eu vou passar por isso aqui agora. E eu tirei aqueles 3 km daqui. Então a distância ficou como 20. Aí agora, ela vai dar aquelas N voltas. E eu vou pegar o resto da divisão de 20 por 8. Aí deixa eu executar aqui agora. Se eu dividir 20 por 8, vai ter um resto 4. Ou seja, depois que ela chegou na última volta, ela chegou aqui, ela andou mais 4 km. E com esse valor agora de 4, a gente vai descobrir para qual acelerador ela foi. A gente sabe aqui, olha, que em todo acelerador, ele tem 2 km. Por quê? Quando ele entra aqui no acelerador, ele tem 1 km e 2 km. Em todos, olha. 1, 2 km. 1, 2 km. Então eu vou tirar, porque eu não quero saber quantos quilômetros ela andou de fato dentro do sensor. Então eu quero saber em quantos ela andou aqui. O que me interessa são basicamente esses quilômetros aqui. Esses 4 quilômetros. No caso são 3, né? Ela chegou aqui e andou mais 3. 1, 2, 3 quilômetros. Vai saber em qual desses 3 ela parou. Então, basicamente, tiro 2 do resultado. Então, eu vou tirar o 2 do 4, né? Deixa eu tirar aqui até... Aqui. No caso, já é no final, né? Então, vou tirar 2 km e eu vou ter que ressaltar 2 km. Ou seja, quer dizer, eu tenho que ressaltar o sensor 2. Entrou no sensor 2. Por quê? Deixa eu recapitular, porque ficou meio confuso. Mas, enfim. Peguei a distância, que é 23. Eu tirei 3, porque é o que ela andou aqui. E agora, eu peguei o resto de divisão por 8, né? Que eu dei a quantidade de voltas aqui. E eu vou ter quanto ela andou depois, na última volta. E agora eu vou tirar 2, que é a distância que ela andou dentro do sensor. E eu vou ter esse valor daqui. No caso, eu tenho esse valor aqui, 2, né? Então eu tenho
1, 2. Ou seja, sensor 2. Se fosse 3, eu teria 1, 2, 3, sensor 3. Se fosse 1, eu tenho 1, que já é no sensor 1. Aí eu posso testar agora com os outros casos, né? Como 6, deixa eu dar aqui como 6. Ele já falou que entrou no sensor 1. Vou agora com o valor 9.192, né? 9.192 e sensor 3. Ficou confuso? Não, deu pra entender, pelo menos eu. Cara, mas assim, eu nunca ia fazer isso do tirar 2, velho. Eu nunca ia me ligar nessa, mano. Eu ia botar, provavelmente eu ia botar um if aí, se pá. Quando eu tava fazendo, eu esqueci também que ainda tinha mais 2 até chegar ao sensor. Aí eu fiquei, what? Ele passou as 8, só que aí sobra 4. Exato. É bem tentativa de erro, na verdade. O que eu fiz, velho, pra falar a verdade pra vocês, primeiro eu não entendi qual era a lógica. Eu não entendi por que fica 4. E quando tem 4, ele entra no 2. Aí então eu falei o seguinte, tá, então eu sempre vou ter que tirar 2 pelo 20, né? Porque em todos eu vi que tava 2 a mais. Então eu fui lá e tirei 2. E todos os casos, tipo assim, no maior chute possível. Aí depois foi que eu fui ver que ele sempre tem 2 aqui dentro. É basicamente isso. Muito inteligente. É isso. Tu entendeu aí, Enio? Teve alguma dúvida? Ficou confuso? Não, eu entendi. É de boa. Pronto. Então, esse aqui foi que eu fiz para mostrar aqui, né, para ficar mais entendível, porque isso aqui foi basicamente um monte de coisa que eu fiz desnecessária, porque a versão que eu realmente colocaria lá era essa aqui. Eu fiz tudo em uma linha, que aí tu tem aqui o input do usuário, tu colocou o input como inteiro, e aí eu tirei aqueles 3 km daqui, aí agora eu fiz o porcento de divisão dele por 8, eu fiz o resto de divisão dele por 8, e depois eu subtraí os dois. E aí com uma linha só ele já funciona, só colocar aqui o valor 23, já dá resultado 2. E aqui o valor 6, já dá resultado 1. E 9.192, já dá 3 também. A magia do Python. E é isso. Vou parar a apresentação. A gente tem que torcer pra ter mais problema assim Com semana que vem. certeza. Mano, então, eu acho que vai ser muito assim, até porque ano passado foi assim. Teve a da camiseta, teve a 3x2, teve a do irmão e teve a do. Acho que foi a da fissura. Não, foi o Halloween. Tipo, as 3, sem ser a Halloween, eu não tentei a Halloween ainda. Mas essas 3 pareceram muito simples até. Assim. Não muito simples, mas bem boas. Isso, O Halloween. Eu ainda não tentei, mas. Eu tava lendo, parecia ser fácil. Mas, Então, ano passado, pelo menos no turno B, foram 4 fáceis. Assim, eu posso apressar dos irmãos, que, cara, assim, absurdo. Não tinha noção que podia cair algo nesse nível. Deixa eu mostrar aqui. Primeiro, deixa eu abrir aqui. Vou abrir o problema. É muito de boa, assim, muito de boa mesmo. Acho que caiu até no nível 1. Assim, que é Otávio tem 2 irmãos. O mais velho, Orlando, e o mais novo do que ele, Oscar. As idades dos 3 irmãos formaram uma progressão aritmética. A diferença de idade dos 2 irmãos mais novos, Otávio e Oscar, é igual à diferença dos 2 irmãos mais velhos, Orlando e Otávio. Dadas as idades de Otávio e de seu irmão mais novo, escreve um programa para determinar a idade do irmão mais velho. E aí, o que ele fala? Ele só vai dar a idade do irmão mais novo, que você pega aqui, e a idade de Otávio. Só isso. Aí, tipo, é só você se ligar que progressão aritmética é o último número mais a diferença com o outro número. Então, é mais fácil de mostrar. Foi, tipo, literalmente só isso. Peguei um input, que eu não lembro nem qual foi esse aqui, mas eu acho que esse aqui foi o irmão mais novo. Esse aqui foi o Otávio. Aí, poderia ficar até mais simples, mas eu quis tentar. Aí, diff igual a menos Otávio, menos do irmão mais novo. Aí você pega essa diferença. Aí a idade do irmão mais velho vai ser A. Então A igual a Otávio mais a diferença. Aí printou 19. E funciona em tudo. Essa também foi bem tranquila. Acho que a outra só tem a 3x2 e a Halloween. A 3x2, na verdade, eu vou apresentar o meu erro. Eu não acertei ela por completo. Deixa eu abrir aqui meu editor de texto.
que não é oficial. Deixa eu mostrar aqui. Pera. Eu vou abrir ele aqui, né? Que é uma janela, né? É muito bom que só a pessoa do vídeo vai ver o vídeo, né? Mas. Calma. Porque o OBS tá captando a minha voz, mas não tá. Eu não tô falando pra eles. Então, Vou transmitir agora. se alguém estiver me ouvindo aí, saiba Ah, o que. meu não transmite. Peraí. Eu vou colar lá no Collab. Que eu depois que vi a resolução, eu não entendi tanto. Mas basicamente, ó, compartilhar o Collab de novo. O meu, o que eu fiz? Na verdade, nem eu tô entendendo mais o que aconteceu aqui. Eu vou salvar esse X aqui também que eu não usei. Mas basicamente eu criei um array, depois eu peguei o input. Sim, tem que abrir o problema. Basicamente assim, ele quer que você, na saída, na entrada, vai ter o número de itens que você vai comprar no mercado, por exemplo, chocolate. Ele falou que você vai comprar chocolate. Então aqui na primeira linha ele diz a quantidade de chocolate que você comprou, e nas seguintes linhas, né, que é o número de chocolate, cada linha vai dizer o preço de cada chocolate. Então 4 linhas vai ter mais 4 inputs, 3 linhas vai ter mais 3 inputs, e assim vai. Só que o que acontece que ele quer é que você agrupe isso. Ele quer que você agrupe esses itens de compra em 3. Isso porque ele vai fazer uma promoção em 3x2. Você paga 2 por 3 itens de compra. E você vai eliminar o mais barato. Tá? Aí você vai pagar só pelo preço dos 2 maiores. E eu fiz isso. A questão é que, ainda que eu não tenha me ligado muito, mas ainda também não pensei em uma solução para isso, é que esse exemplo mesmo, no meu código, esse aqui que eu vou mostrar ainda, isso aqui dava certo. Ou seja, eu pegava 8, 5, 10, 2, 5, 10 e 4, eliminava os de menor preço, os dois menores de menor preço nesse caso, isso dava R$37, ou era 38, 38 no meio, coisa assim. E isso aqui tá certo. Você fez uma primeira parte, mas o que ele pede, que eu ainda não tinha visto e ainda não fiz nesse caso, é que você pode agrupar isso de uma forma melhor e assim você paga menos. E aí fica o mistério de como você faz isso. Aí o meu, eu fiz, de alguma forma deu certo aqui. Eu basicamente fiz aquele negócio da array, li cada um dos elementos, agrupava eles em 3. E aí aqui, por exemplo, eu lia os 3 primeiros elementos da array e pegava o menor. Esse menor eu colocava numa variável e depois eu apagava ele, né? Apagava da minha array. E depois somava os outros 2. No caso, nem os outros 2, eu somava o resto. Isso aqui, por exemplo, era 6 vezes. Aí isso aqui permitia, por exemplo, se é dividido por 3, então vai ter que apagar 2 vezes. E se não tem nada para dividir por 3, eu não lembro mais a palavra certa, se alguém quiser lembrar, mas /bar no Python. Então, depois disso, por exemplo, eu tinha 3 elementos, então eu só ia apagar 1. Se eu tinha 6 elementos, eu só ia apagar 2, e assim vai, consequentemente. E aí eu somava, só que isso dava aquele valor de 37. Mas eles não queriam isso, eles queriam a menor combinação possível. Algum de vocês fizeram essa do 3x2 para apresentar do jeito que acha melhor aí? Eu não cheguei a. Mas peraí, aquela solução que você mostrou, ela tá funcionando? Tá funcionando. Essa aqui? Calma aí, que Mas não tá transmitindo. tem um aqui que funciona. Essa aqui funciona. Que eu posso explicar. Ele basicamente fez as mesmas coisas. Não Tu tá tá mostrando transmitindo. só a tela do navegador. Tá. Nossa, eu tava falando. Nossa. Mas o que eu fiz aqui foi basicamente. Eu tinha, por exemplo, tinha 3, aí eu apagava 1, porque isso aqui 3/3 dá 1, 6/3 dá 2, e assim vai, você vai percebendo que às vezes pode ser dividido por 3. Aí o que eu fiz foi justamente no array, né, na array que vai ter, que eu vou estar armazenando tudo isso, eu vou pegar o menor dentre os 3 primeiros. Que eu fui agrupando daquele jeito que eles falaram, né? Só que fui pegando de 3 em 3 dos primeiros.
e depois eu apagava esse menor número e depois somava o resto. Aí como isso aqui foi 2 vezes, por exemplo, 6 barra 3 dá 2, ele faz isso 2 vezes e aí vai apagar os 2 menores. Aí isso dava 37, 38, coisa assim. Mas a solução oficial que eu vi mais ou menos isso aqui. Eu mudei um pouco, mas é basicamente isso aqui. Aí o que eles fazem? Foi um negócio que o Elton até tinha explicado para mim, que ele pega a sua array, que você teve no input, você organizou ela direitinho, e eles te dão um ponto sorte reverse igual true. Que aí ele inverte a ordem do array para colocar os menores em primeiro, né? Então, tipo, o menor número vai estar em 0, o segundo menor número vai estar em 1, agora o terceiro maior número vai estar em 2, né? E aí depois ele segue quase a mesma lógica. Só Ele faz um loop, fala. Não pode falar, depois eu falo. Aí faz um loop justamente só. Ele fez diferente do que eu tinha feito, ele não fez isso vez por vez, ele fez um loop direto para ver se era o resto era igual a 2. E aí depois ele só foi somando uma variável a partir daquilo e printou. E aqui funcionou, pelo menos. Fala aí, Watson. Mas se vocês tiverem outra solução, até melhor, porque eu entenderia mais. Pronto, é só um disclaimer mesmo, porque esse ponto sorte aí, eu tô apresentar, mas enfim, o ponto sorte, ele é para fazer o sorte, né, enfim. E ele pode ser um pouco pesado, então se for uma questão que coloquei bastante valores, pode não ser a melhor solução, porque sorte é um negócio que o jeito que tu faz, ele importa muito, né, e o Python, ele às vezes não, ele faz sorte, mas vai de uma forma um pouco lenta, então, usa se for uma questão com valores bem pequenos, como é de renda, mas se for uma questão que coloca, sei lá, tipo, grafos e tal, pode ficar um pouco lento o teu código, então. Pior que essa foi basicamente isso. 50 até. Ficou mais lento, não foi? Não, 50 pontos, mas no tempo ficou tranquilo. Não, 50 tá de boa. O problema é quando tem que fazer várias sortes juntos, ou senão um sorte entre um for, por exemplo. Sim. Tu faz com um for, que cada for tem um sorte diferente. Aí pode ficar um negócio um pouco mais lento. Mas é só isso, enfim. Dá pra usar tranquilo. Eu usei o sorte na OPI, por exemplo, na ferramenta de informática. Mas vocês fizeram outra dessa, do 3.2? Eu não cheguei a fazer. Eu tinha mandado ontem o que eu achava que poderia funcionar. Porque, assim, só vendo o problema mesmo, que eu bati o olho e pensei, mas se ele for um número par, sabe que dá para formar os seus grupos, esses grupos de 3. Se ele for um número par, não, se ele for múltiplo de 3, você sabe que vai dar para formar esses grupos de 3 facinho, né? Se ele não for, vai sobrar, né? 1 ou 2 valores. Aí, sabendo a quantidade de grupos que você vai formar, você sabe que você vai ter que eliminar você vai ter que eliminar essa certa quantidade de valores na hora de somar, né? Eu não sei se ficou muito claro, mas se você sabe a quantidade de grupos, de 3, né? Você sabe que em cada um desses grupos você vai eliminar um dos valores, que no caso é o mais barato. Então, se você sabe a quantidade de grupos que você formou, você precisa eliminar a mesma quantidade de valores, que no caso são os menores, né, dessa sua lista. Então, se você ordenar e pegar essa certa quantidade de números do começo, você vai estar pegando essa quantidade de valores, de menores valores, né? E aí você, digamos, elimina isso daí da sua conta, justamente porque ele considera, e aí depois é só você somar o resto. Não sei se ficou muito claro. Eu tentei fazer isso aí, eu tinha pensado no mesmo, mas justamente isso não resolve aquilo de, tipo, ser o menor a pagar. Aí o que eu agora eu entendi, porque o que acontece, o que eles fazem na solução oficial com esse sorte? Quando eles botam os menores valores para as primeiras posições no array, acontece isso aqui, pera, acho que se eu compartilhar fica mais fácil. Mas nesse também usaria um sorte, justamente para pegar os menores. Esse aqui que eu falei, eu fui fazendo sem sorte. E aí foi funcionando. Tipo, os valores funcionam. Assim, funciona sempre, ele coloca tudo certo, mas ainda não é o menor. Aí o que eles fazem é, tipo, bota, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o que acontece? Se antes era, sei lá, 6, 1, 2, 3, 4, sei lá, não sei. Mas quando eles ordenam de volta,
acontece que, tipo, fica os 3 menores no primeiro grupo. No primeiro grupo de 3. Aí o que acontece é que na solução deles, eles só vão eliminar um dos valores, que é o menor preço. Ou seja, se tipo aqui, os menores valores aqui é 1 e 2, aqui os menores valores ainda é 1 e 2. Só que aqui, como assim, se eu pegasse o primeiro trio aqui, qual eu ia eliminar aqui? 1. Aí eu ia somar 6 mais 2. E depois ia ficar 3 mais 5 mais 6. Mas aqui eu vou pegar os 3 primeiros e eu vou eliminar o 1 ainda. E eu vou somar 2 mais 3. Mas o que acontece é que depois eu vou tirar vou apagar um elemento do outro grupo, só que esse valor vai ser muito maior. Aí tipo, acaba sendo realmente a menor forma assim. Aí agora que eu entendi. Mas aí, digamos, beleza, você tem essa lista que está ordenada. Aí, como ele não tem seis elementos, você sabe que vai dar para formar 3 grupos. Se tem esses Dois 3 grupos. grupos. Desculpa, 2 grupos. Aí, se são 2 grupos, você vai ter que eliminar 2 valores. E como está ordenado, é só pegar os 2 primeiros. Você sabe quanto que dá o resultado no negócio certo, se usar essa lista aí? Dessa lista aqui eu não sei, mas sei lá. Esse aqui é da 3 mais 4 mais 5, 9 mais 3, 12 mais 6, 18. Eu não sei se funcionaria em todos os casos, mas justamente eliminar esses dois. Os 2 primeiros eu acho que realmente funciona, se você tiver com sorte. Acho que funciona. E na verdade nem precisaria do sorte. Eu imagino. Se você pegasse você faz um for pela sua lista e vai procurando os menores valores, né? O que vai acabar sendo sorte, mas acho que não tão intenso assim. Mas você vai procurando pela sua lista uma certa quantidade de números menores. Mas enfim, eu acho que no final dá na mesma. Eu acho que dá Eu pra acho fazer que- sei lá, calma. A gente pode testar isso aí. Ver o menor da lista, eu acho que seria só de um mínimo de A, né? Aqui. Deixa eu pegar os inputs. Não, sabendo a quantidade de grupos, digamos que a quantidade de grupos seja n. Aí você precisa encontrar os n menores números dentro da lista. Aí é um pouquinho diferente. Ah, tá. Mas o do sorte como o problema é simples, não tem problema usar o sorte mesmo. Ô, Fábio, tu quer mostrar em C como tu fez? Esse negócio em C? Eu não fiz essa da NC. Não, outros. Nem em Python. Ah, sim. Eu posso mostrar aqui uma que eu fiz. Eu tinha feito deixa eu transmitir a tela inteira. Eu tinha feito aquele do acelerador só para ver se tinha. Assim, é bem simples, né? No final é só subtrair por 5 e depois fazer o resto por 8, né? Bem simples mesmo. O que eu fui tentar fazer, que eu subestimei, foi o da fissura, velho. Cadê? Deixa eu encontrar aqui, da fissura perigosa. Porque esses daqui, eu acho mó legal esses daqui que ele te dá como se fosse um mapinha, né? É de grafos, né? Um negócio que entra no curso do Noi, mas esses daqui eles normalmente, eu pelo menos acho bem interessante. Aí, eu vou explicar o problema, né? Eu não vou ler tudo porque é um pouquinho complicado, acho que eu explicando vai um pouquinho mais rápido. Mas, enfim, a historinha aqui que ele coloca no começo para você perder tempo é só que tem um vulcão e ele tá em erupção, né? E aí ele te dá um mapa de uma montanha e ele quer saber o quanto que a lava ela vai se alastrar pela montanha. Basicamente isso. Aí como é que funciona isso na hora do programa mesmo? Vendo a entrada fica mais simples. Primeiro ele vai te dar um valor que é o tamanho da sua montanha, então o tamanho dela tanto nesse sentido, tanto no comprimento tanto na largura quanto no comprimento. Então pode ver que aqui tem 8 elementos e aqui tem 8 fileiros, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse 6, ele é a intensidade da erupção. A intensidade ela vai de 0 ou de 1 a 9. A intensidade vai de 1 a 9. E aqui, esses valores aqui que representam o mapa é a intensidade do seu relevo. Então, como assim? Se a intensidade da sua erupção for 6, por exemplo, e ela vai bater aqui nessa partezinha aqui desse relevo, que é 7. Como o relevo ele é maior,
então ele não vai passar por cima dela, certo? Justamente porque a intensidade é 6. Agora, se eu tiver em outra parte aqui do nosso relevo, por exemplo, 5, se a lava ela tá bem do lado de um relevo com valor 5, ela consegue passar, justamente porque o valor dela é maior, né? O valor dela é 6. E aí, o que acontece é que a sua lava ela começa sempre aqui no canto superior esquerdo, então ela sempre começa nesse cantinho aqui, e ela vai se alastrando, ou seja, digamos que aqui começou no 2, certo? Então, como o 2 é menor que 6, ou seja, o relevo aqui de intensidade 2 é menor do que a intensidade da erupção, que é 6, a lava ela vai cobrir essa parte. Quando ela cobre, você coloca um asterisco para simbolizar a lava, certo? Aí ela cobre essa parte. Beleza, aí eu tô nessa parte do relevo. Eu olho para todos os lados aqui, ou seja, para cima, para a esquerda, para a direita e para baixo. Vou até dar um zoom para facilitar a visualização. Mas como eu estou aqui na ponta, não dá para olhar aqui para a esquerda nem para cima, então eu olho só para a direita e para baixo. E aí eu olho aqui para a direita, tem valor 7. Como a intensidade da minha lava é 6, ela é menor, ele não vai passar por esse 7. Então eu vou olhar para outro lugar, vou olhar para baixo. Como para baixo o valor é 2 e a intensidade da minha lava é 6, então eu consigo passar aqui por cima. Então acontece justamente isso, a lava ela vai vir aqui por cima. E eu vou fazendo isso em todas as partes. Então, beleza, minha lava está aqui nesse 2. Eu olho para cima, para os lados e para baixo. Para cima já tem lava. Para a direita aqui tem esse 9, só que esse 9 ele é maior do que a intensidade da minha erupção aqui. Então, a minha lava não consegue passar. Beleza, vou olhar para baixo. Para baixo, o valor é 3. Então, ele é menor do que a intensidade. Então, minha lava consegue passar por aqui. Deu para entender mais ou menos essa lógica de que a lava ela tá. Isso, exato. É verdade. Nossa, mano. Eu acho que é tipo isso aí mesmo. Seria mais fácil de entender se tivesse falado isso. Mais ou menos. Aí ele pode ver até que depois, quando a lava tá aqui no 3, a lava conseguiu ir aqui pro 4, justamente porque 6 é maior que 4, então aqui ela veio. E aí ela vai se alastrando por toda a parte que ela conseguir se alastrar, certo? E aí ele diz aqui exatamente quais são os requisitos, né? Ou seja, cadê? Uma posição será invadida pela lava se seu valor for menor ou igual à força de erupção. Então, a lava ela vai conseguir invadir se esse valor aqui do relevo ele for menor ou igual à erupção. Simplesmente assim. E ele dá aqui todas as partes que você vai olhar. Então, ortogonalmente. Para cima, para baixo, para esquerda e para direita. Ok? E aí, enquanto eu estava fazendo, eu simplesmente ignorei esse para cima, né? Porque, como assim para cima? Não faz sentido, é uma montanha, né? Tô descendo. Intuitivamente, eu só ignorei mesmo. Inclusive, ele dá até aqui uns exemplos, ele te dá um relevo, certo? E no final, isso aqui é uma matriz, né? 8x8. Ele te dá o relevo, e aí ele te diz como que esse relevo ficaria se você tivesse uma erupção de valor 1, 3, 6 e 8. A fim de exemplo, só mostrando aqui, se a erupção for 1, como ele começa aqui no canto superior esquerdo, esse canto superior esquerdo aqui ele tem valor 2. Ou seja, ele é maior do que a erupção, então ele não vai deixar passar. Então não acontece nada, porque a lava não consegue se alastrar, ela fica contida aqui. Se o valor for 3, beleza, é o que a gente tinha justamente visto, ele consegue passar e vai vindo aqui. Se o valor for 6, ele consegue passar também, só que vai se alastrar um pouquinho mais. E se o valor for 8, pode ver que ele consegue tanto começar como também se alastrar aqui para a direita, para baixo, aqui para baixo também, para a esquerda, enfim. E aí, quando eu estava analisando isso daqui, eu estava me baseando nesse exemplo que ele dá, certo? Então, eu fiquei me concentrando muito nesses exemplos, eu só dei uma olhada aqui mesmo na entrada e beleza, ignorei, me baseei mais nisso daqui. E aí, a primeira ideia foi eu passar da esquerda para a direita em cada uma dessas fileiras. Então, da esquerda para a direita, eu vou sempre checar se esse valor se em cima, embaixo, na esquerda ou na direita, eu tenho algum asterisco, ou seja, se eu tenho alguma lava, e aí, baseado nisso, eu faço a comparação.
Sim, algo semelhante a isso. Claro que aqui na primeira linha eu simplesmente tenho que verificar manualmente, né? Então eu vejo se esse valor ele é menor que a erupção, e aí se ele for menor, eu posso continuar o outro, né? Eu posso ver se nessa linha, posso fazer aquelas análises, né? Da esquerda para a direita, em cima, embaixo, ver se tem algum asterisco e se é menor, né? Então, essencialmente, eu preciso ver se tem um asterisco aqui em algum dos lugares, ou seja, na esquerda, em cima, na direita e embaixo. Eu preciso ver se tem algum asterisco. E se o meu valor ele for menor que a intensidade da lava, isso daqui também vai virar um asterisco, ou seja, a lava vai passar por cima. Fica um pouquinho mais simples de entender quando você lê linha a linha aqui, mas eu acho que seria mais complicado que se a gente fosse ler junto. Pois bem, eu acho interessante ver isso daqui também, que ele diz aqui o tamanho, ou seja, as restrições, ou seja, todos os casos de teste dele, o máximo que o seu relevo vai ter aqui de tamanho vai ser 500 por 500. Então, é bom levar em consideração esses limites também na hora de fazer o algoritmo, porque em Python meio que dane-se, né? Tanto faz o que você usar, ele vai conseguir lidar, mas eu fiz isso daqui em C, né? Não consegui terminar sozinho, né? Eu vi com a ajuda do Noit, mas quando está em C, isso é importante, principalmente quando você vai escolher o tipo, né? Se você vai usar só um int, se você vai usar um long, um float, enfim. É importante nesse caso também. Esse F é o valor aqui do relevo, né? Então todo o relevo vai de 0 a 9, desculpa, de 1 a 9, e a intensidade também vai de 1 a 9, certo? Então, feito isso, eu fiz exatamente o que tinha falado lá, eu até deixei aqui comentado. Eu não vou mostrar esse código linha a linha, até porque ele é inútil, já que ele deu errado. Mas, basicamente, ignorando isso daqui, o que eu fiz foi só escanear a matriz, certo? Então, eu coloquei essa parte que que escaneia a matriz em forma de um caractere, de um char, no caso dessa implementação que eu fiz, e ela fica aqui numa matriz, ou seja, num array composto por arrays. Então, é um array de 502 posições, e dentro de cada uma dessas posições tem outro array tem outro array de 502 posições. Por que eu coloquei 502 posições? Justamente porque o limite lá era 500, e aí, baseado na minha implementação aqui, eu precisava de um valor a mais, e também, além disso, é sempre bom você deixar pelo menos um valor também a mais no final do seu array, para não ter nenhum problema na hora dele executar. Enfim, isso aqui é mais do C, né? Eu vejo que eu estou em minoria aqui, trabalhando com C, mas vocês estão certos, ficaria bem mais simples aqui de ver. Mas eu executei esse código aqui, essa primeira parte do código, ele funcionou com aquele primeiro caso de teste, cadê? Ele funcionou com esse primeiro caso de teste e eu fiquei ultra animado, né? Fiquei, caramba, foi bem rápido, né? E porque foi só entender a lógica e implementar, não tinha muito o que pensar. Então, em 15 minutos, foi fazer isso daqui e xablau. Aí funcionou o primeiro caso e eu fui felizão testar o outro e deu errado. Deu muito errado, né? O que deu errado? Aí vem a parte da tristeza, da solidão, da depressão, quando você vê que deu errado, porque quando lembra lá no começo que eu tinha falado que, cadê? Que eu só estava analisando em cima, embaixo, na direita e na esquerda, mas eu estava sempre vendo, digamos, eu ia da esquerda para a direita, aí depois eu ia nessa linha, esquerda, direita, sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, para mim, parecia algo simples, assim. Eu já sabia que o problema era de grafos, então possivelmente ia ser um pouquinho mais complicado, mas eu subestimei o problema, né? Pensei que ia dar certo, mas não deu. Mas qual o problema? Aqui, se a gente for ver como que a lava ela segue aqui, pode ver que é um relevo aqui de tamanho 5 e a intensidade da lava aqui é 4, né? Então, ele começa aqui no canto superior esquerdo. Como o valor é 2, a lava ela vai entrar aqui, beleza?
Aí, olhando aqui para os lados, vê que tem o 3, então ela vai entrar aqui, depois ela entra no 1, depois ela entra no 3, depois ela entra aqui nesse 1, e aí segue em direção aqui à direita também. Quando eu rodava essa parte do meu algoritmo, como que ficava? Esse asterisco ele funcionava até aqui, ou seja, ele ficava aqui dava certo, esse asterisco ficava certo, esse asterisco também, e os de baixo. E por que esses outros não foram considerados? É porque justamente quando a lava ela chega, por exemplo, aqui no 3, ela pode subir. Então, ela desceu daqui de cima, veio para a direita e ela subiu. Ou seja, quando a lava estava aqui, ela olhou para cima, viu que a intensidade era menor, ou seja, 3 é menor que 4, então isso daqui virou lava também. E aí, no 2 ela subiu de novo, no 4 ela subiu de novo, veio no 3, veio no 2 e veio no 1. Aí ela parou. Ou seja, era muito mais complicado do que eu pensava. Antes eu estava só analisando da esquerda para a direita e de cima para baixo, mas ela podia meio que voltar, né? Ela podia voltar, descer de novo. E aí, a um primeiro momento, aquele momento de desespero, eu até pensei, eu simplesmente vou analisar de novo, de trás para frente, 2 vezes, sei lá, qualquer coisa aqui para funcionar de novo. Mas como os limites aqui são de 500, ou seja, o tamanho é de 500, o máximo que ele chega lá no sala de testes deles, não ia funcionar. Muito provavelmente não ia funcionar isso. Então, eu fiquei pensando, até que eu não cheguei a nenhuma conclusão. Por quê? Porque a minha primeira hipótese foi eu meio que pensar como a lava, ou seja, eu vou seguir esse caminho, aí depois meu algoritmo vai seguir por aqui, por aqui, por aqui. Ao invés de eu olhar o relevo todo da esquerda para a direita, eu simplesmente sigo o caminho da lava. Só que aí eu fui analisar outros casos de teste, cadê? Tem esse caso aqui, por exemplo. Se eu fosse analisar o caminho da lava aqui, nesse caso é simples porque ele é único, é uma linha, né? Então, ela vai descendo, aí vira direita, sobe, esquerda, desce. É simples. Mas nesse caso, pode ver que ela se espalha. Então, ela primeiro é uma linha só, depois ela se divide, aí vira uma linha gigantesca, e aí se divide aqui de novo em 2 asteriscos, depois vem para cá, vai descendo. E aí eu pensei, né, que isso ia ficar muito pesado se eu fosse fazer assim, então eu abandonei a ideia, até que eu fui procurar o comentário da questão de Noy, que era algo semelhante a isso também. No final das contas, era pesado, o algoritmo ele é pesado mesmo. Aí eu vou mostrar aqui o comentário dele, que assim, é um pouco complicado de entender, porque não precisa necessariamente entender de gráfico, mas cadê? Fluidfield. Tem esse problema, ele foi feito para você usar esse tipo de algoritmo. E é por isso que esses problemas da UBI, normalmente eles são, tem uns que você tem que usar aquele algoritmo assim para ele passar, normalmente é a questão batida já, né? Que nem na UBNet que tem de combinatória, por exemplo. Opa, entrei na errada. Fluid Field. O que esse Fluid Field faz? Em resumo, ignorando todas essas imagens, essas coisas complexas aqui, ele tem que, literalmente o que a gente estava fazendo com a lava, ele tem que preencher um grafo, ou no nosso caso aqui, que é uma matriz, ele tem que preencher baseado em uma condição que você impõe. É exatamente o que a gente está fazendo. A única condição que a gente está impondo aqui para o nosso algoritmo ele preencher esses valores é que eles sejam menores que a intensidade da nossa erupção. E é justamente isso que você utiliza. É um pouquinho mais complicado, né? Porque ele explica a parte do gráfico aqui e tudo mais. O comentário do Noy que ele falou para usar o DFS, que é uma forma de você utilizar aqui, Depth First Search, muito mais fácil de implementar. Na verdade, eu nem entendi o outro, que é o DFS, mas ele basicamente é um algoritmo que ele vai exaustivamente, ou seja, ele vai procurar, deixa eu pegar aqui, ó, digamos que ele esteja aqui, então ele vê que aqui na direita e aqui embaixo ele tem possibilidades de a lava ela entrar. Então, o que ele vai fazer é que ele vai entrar nesses dois. No caso desse DFS, cadê? DFS, o que ele faz? Ele é uma... Putz, aí vai ficar complicado de entender mesmo, mas é uma função recursiva
Eu não sei se o Enio já viu alguma coisa de função recursiva ou o Rian. Mostra o código aí. Bom, é uma função recursiva. Uma função recursiva é uma função que chama a si mesma, então pode ver que eu defini essa função aqui, certo? Aí depois eu chamei ela dentro dela mesma, certo? É um negócio muito louco, muito legal. Funciona em alguns casos, não é tão recomendado, justamente porque se você não fizer ela direitinho, ela simplesmente vai virar um buraco de minhoca bizarro, que ela vai ficar se chamando várias vezes, né? Então, você precisa sempre colocar uma condição para ela parar. Se a sua função... Eu ia falar isso, não é que, tipo, não é que não seja muito recomendado, é até bem usado, na verdade, mas tem que ter a condição certinha para usar. Exato. Se você não sabe a quantidade de vezes que que o seu algoritmo ele vai iterar, ou seja, quantas vezes ele vai fazer o seu loop, que é o nosso caso, né, já que a lava a gente não sabe para onde ela vai, a recursão, né, algoritmo recursivo pode ser uma boa também. Tem o while também, enfim, é uma forma de recursividade. E aí o que ele faz? Ele procura nos vizinhos se tem algum que satisfaça aquela condição, que eu já te expliquei qual é a nossa condição. E aí, pode ver que esse for aqui dentro, ele é justamente essa condição, tá certo? Então, pode ver que são 4, ele vai iterar 4 vezes, ou seja, na esquerda, na direita, em cima e embaixo são 4 posições. E aí, para cada uma dessas posições, ele vai ver se essa condição ela bate, certo? Aqui ele fez ao contrário, ele viu se as outras condições não batiam. Mas, ignora isso, se a condição ela bate, eu vou chamar a minha função de novo, justamente para o lugar onde ela bateu. Então, e baseado nisso, aqui é um pouquinho mais complicado para calcular as possibilidades, ou seja, a localização da direita, da esquerda, da posição, mas dá para entender também. Mas aí, cada vez que ele encontra alguém que satisfaz essa posição, ele vai marcar no meu mapa aqui, que eu coloquei o nome da variável que tem essa não, o relevo, eu coloquei mapa, e aí eu marquei com o número 10, certo? E no final, o que eu vou ter, o que eu vou ter é justamente uma matriz com os valores normais, que vão de 1 a 9, e alguns valores distoantes, que no caso, o meu valor distoante é o 10. Como eu sei que os valores vão de 1 a 9, eu sei que o 10, ele é o asterisco, né? É o que tem a lava. E aí no final aqui, vou tirar esse aqui, no final, o que eu preciso verificar é só se, na hora que eu for printar o mapa, né? Então é um for dentro de um for, como é um array contido, é um array de arrays, então eu preciso fazer um for dentro de um for. Eu só verifico se ele é maior que 9, ou seja, se ele é distoante. Baseado nisso, eu printo justamente a lava. E ele funciona muito bem, feliz, tranquilinho. Essa é a solução que tem lá no Noik, usando esse DFS. E é muito, assim, achei muito interessante. Eu definitivamente não chegaria nisso sozinho. Eu já fiz outros que era de grafo, mas eu nem sabia que era grafo, usando recursividade. Mas nesse caso, eu acho que a sacada mesmo foi de você. A sacada, pelo menos no meu caso, foi de ignorar que o algoritmo era pesado. Então, eu tinha visto até que poderia fazer com recursividade um algoritmo que ele seguisse pelos caminhos possíveis aqui da lava, mas aí depois que eu vi esse exemplo que que a lava meio que se bifurca, eu simplesmente ignorei essa hipótese. Não, deixa para lá, deve ser um outro jeito mais simples. Mas esse daqui eu acho que eu não vi os outros, mas esse daqui eu acho que talvez seja o mais complicado. Esse daqui da pandemia, eu tinha lido também, parece ser simples. A gente só vê mesmo se é simples quando implementa, né? Mas eu acho que esse daqui talvez seja complicado. Mas, pelo menos nas outras fases, eles colocam mais questão
de grafos. Aí eles têm, o curso do Nike tem um negócio inteiro dedicado a grafos, então não é um grande problema. Ele explica, né, o que são grafos, quais algoritmos você pode usar, os problemas também, que nem todos os outros. E eu acho que é um dos que vale a pena aprender se a gente conseguir passar na segunda fase, né? Se a gente conseguir passar na segunda fase, esse aqui é um dos que eu acho que mais vale a pena aprender. Sempre tem uma questão do tipo. Eu não sei, vocês conseguiram entender mais ou menos como que funcionou, pelo menos a lógica do problema? Sim, sim. Acho que pelo menos entendeu, não sei. É, também. Vou tentar fazer depois. Eu tentei fazer ele em Python, mas foi um que eu estava meio cansado, e aí eu parei na metade. Eu não consegui realmente chegar até o final. Mas como que você começou fazendo? Então, eu fiz uma estratégia aqui que, tipo, agora eu tô vendo que não faz muito sentido. Foi basicamente porque ele justamente considerava não é pra cima. Que eu basicamente tentei fazer, tipo assim, por cada, vamos dizer assim, eu falei cada borda, mas seria basicamente fazer primeiro a primeira linha e última coluna, depois a segunda linha e a penúltima coluna, depois a terceira linha e a antepenúltima coluna e assim por diante. Mas justamente ele não leva em consideração a parte de ir para cima ou não ir para a direita, né? Ele sempre iria para a esquerda e para baixo. Então não fazia muito sentido. O mesmo problema também que o meu, então. Mas esse daqui foi muito interessante, esse fluid fill. Aí tem o DFS que ele usou, pode ver que quando está dentro daquele for, ele vai chamar, para todos os que satisfaçam essas condições, ele vai chamar o algoritmo aqui de novo. O outro ele é interessante, cadê? Opa. Ele é interessante porque ele meio que cria uma fila. Então ele coloca isso numa fila, ou seja, espera, não vamos analisar, não vamos fazer a lava ir para lá nesse momento, vamos colocar numa fila primeiro para fazer um de cada vez. Mas aí ele é mais complexo de implementar. Eu acho que na hora vale mais a pena fazer isso daqui, que é mais rápido. Oi. É porque você abriu. Né? Você ia falar alguma coisa? Não. Tem mais algo para falar? Se tem mais algo para falar, pode falar. Eu ia falar uma coisa aqui, mas o que eu ia falar, velho? Agora eu esqueci o que eu ia falar, mas enfim, então dane-se. Lembrei o que eu ia falar. Era a gente colocar essas soluções depois no GitHub isso. lá. E o que eu vou falar agora até junto disso, então eu vou falar, né? Agora, vou ter que aqui até. É só uma dica. Se quiser mesmo, mostrar assim. alguma coisa aí da aula do Noik também que você tenha feito, Enio, você que sabe. Não, essa semana eu só fiz a semana 3. Eu falei que ia rushar, acabei não rushando por causa do tempo. Mas eu vou ver se eu consigo rushar daqui até a prova 1. Boa. Tá meio travado aqui, eu acho, né? Ok. Mas, enfim. Só que quem tá usando aí o VS Code, tem um negócio bem legal que a gente no notebook aqui. Você consegue fazer quem tá fazendo em Python, né? Porque ele consegue organizar melhor depois, até para se estiver estudando, para aprender, enfim. O Rian usou o Colab, mas eu não gosto muito do Colab, na verdade. Porque não tem como organizar direitinho no repositório e tal. Mas enfim, no VS Code você pode usar aquele Ctrl+Shift+P, ou senão Ctrl+P e colocar aqui. Enfim, usar aqui o menuzinho dele, né, e clicar aqui em escrever Jupyter, e aí ele aparece que eu tenho que criar um novo terminal. New Blank Notebook. Aqui na hora ele vai pedir para instalar uma extensão aqui do lado, ele vai pedir para você instalar, mas aí funciona tipo, muito bem, é muito massa, que você consegue colocar aqui sei lá, Paint, Hello, e consegue também colocar, ele executa, né? E também consegue colocar aqui em Markdown, né, que é em texto. E aí você consegue digitar, sei lá, printa, Hello, enfim. Aí você reorganiza, e consegue também ver isso aqui que é bem legal, que eu tinha mostrado já para vocês, né, que é para saber quais são as variáveis do programa, a gente consegue monitorar. Tem tipo um debug aqui ao vivo aí, só é igual coisa que aqui, ele já aparece aqui, que name inteiro, que vale 1. Se for um array, vou mostrar o tamanho do array, que é tipo. Ele mostra que é um array de tamanho 3, uma lista, na verdade, né? Em Python é lista, mas enfim, uma lista de tamanho 3, aí mostra quais são os valores. É bem legal. É só uma dica mesmo, porque aí a gente consegue colocar no GitHub e ele fica, deixa eu mostrar aqui, o GitHub também suporta, aí no GitHub ele vai ficar bem organizadinho, bem bonitinho lá na parte
Pode só depois consegue ver e entender o que está fazendo. Deixa eu abrir aqui, vou mostrar para vocês. Aqui. Isso aqui é do acelerador de partículas. Ele já fica aqui bem bonitinho, o texto e tal, o código em si. Ele já até colocar qual é o último volume que você testou. Eu testei, no caso, o primeiro, né, que é aquele que era 23. Não, o primeiro não, eu acho que é o último esse aqui. Enfim, eu testei lá o caso e já até coloquei qual é a variável, né, por conta de print. Ele ficou bem legal. Não, código Python em si, né, um notebook, então um código mais um JSON, né, eu acho. Formato de JSON. Mas, enfim, tu consegue programar e tu consegue lembrar depois. É legal para realmente entender. Foi por isso que eu fiz assim, eu separei. Eu fiz esse aqui que é mais entendível, né, que eu estou explicando mais, e aquela outra versão que é mais para... que é a que eu realmente submeteria, né. Essa daqui. Eu organizei aqui do nada, mas... Enfim, basicamente isso, só uma dica mesmo. Legal. Eu acho que pode colocar lá no repositório, vai ficar bem melhor, mas né. Aí a gente poderia depois colocar isso aí, aproveitar que a gente está resolvendo do ano passado, né? A gente poderia depois colocar no GitHub aqui cadê? Do IFT Open Source. Sim, galera. Vai ser uma prova teórica, uma prova dessas atividades, né? Só esses problemas. Tudo bem. Aí eu acho que a gente simplesmente entra no link lá e faz o horário que quiser, algo semelhante a isso. Pelo menos eles não falaram nada no e-mail. É isso, né? Tem mais algo pra falar? Só que você ia falar, será qual? Enfim, eu vou colocar depois lá no GitHub as duas soluções, né? Tanto aquela que eu fiz mais no notebook quanto aquela pequenininha. Aí tem eu acho que tá tudo pronto. Eu acho que tá tudo pronto. Tem um guiazinho lá, pelo menos tem uns templates e tal, pra conseguir adicionar competição nova e tal. Tá, tipo, muito, muito complicado de adicionar coisas novas lá, mas pra ficar bonitinho. Pelo bem da Pra ficar organizado. organização. Da Isso. organização. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra quem tá assistindo aí o vídeo gravado, né? Que aí já. Na verdade, eu não sei se alguém assiste realmente o gravado. Eu vou até Também ver. não, mas vai que, né? Será que no futuro alguém vai assistir esse vídeo? Eu achei engraçado que o OBS ele grava o microfone, mas ele não grava o microfone quando tá aqui. Ele só grava quando eu falo. Então, provavelmente tava ouvindo aqui e tava gravando minha voz, sendo que pra mim não tava falando. KK. Assim. Tá, enfim, aí tá aqui, né? De competições e tal. Enfim, aí tem aqui, isso aqui embaixo, ele colocou aqui, colocou bem organizado, colocou da UP aqui primeiro. Tá, ele não colocou 2020. Detalhado pra caramba. Mas aqui tem. E esse aí só tem a descrição dos três primeiros problemas. Mas é simples, é só copiar e colar. Enfim, vai colocando um negócio aqui bem trabalhoso, né? Mas é isso. Eu abri o próprio vídeo. Tá pago. Enfim, aqui o ponto pago. Ele tá bem comentadinho e tal. É isso. Cara, agora que eu lembrei, Isso esqueci aqui é de gráfico, né? publicar o vídeo da semana passada. Nossa. Revelações aí. Bom, o do primeiro vídeo foram 10 visualizações. Enfim. Tô aqui. Pessoal, enfim, é isso. Quem quiser contribuir, contribui lá. Por favor. Por favor. Por favor. Pronto, enfim, acho que a gente pode encerrar já, né, Fábio? Sim. Ô, Eno, você tem conta no GitHub? Não, pior que não. Eu tenho um bocado de coisa, mas tá tudo guardado no HD externo aqui.
pô, vai perder tudinho, se o HD cair, jogando praga, enfim. É verdade. Mas vê lá depois o vídeo que tem lá no YouTube. E aí ele pode pular pra parte do GitHub, né? Que tem bastante coisa sobre Git lá. Mas enfim. É tu que. Porque aí a gente te adiciona na organização lá, é como se você ficasse no time lá dentro. Aí você Deixa eu pode. fazer logo isso. É porque tá gravando, aí eu não queria sair da aba. Não. Agora não precisa você agora pode não, parar depois a tu faz. Não, claro. Se você quiser parar a gravação, tem lá no YouTube. Vai ter uma mensagem de tchau pra gravação. Tchau, pessoal. Gravação. Tchau, pessoal da live. Tchau. Nossa. Tchau, Tchau, Twitch pessoal. Chat. Uma